Oi, eu sou Rian. Meu nome é Lucas. Eu sou a Heloísa. Eu sou a Letícia. E meu nome é Gabriel. E nós somos os alunos do Curso Técnico Integrado em Informática do IFRN. E hoje apresentaremos nosso projeto de implementação e validação da replicação intra-site do Active Directory Domain Services em um ambiente virtualizado. Antes de apresentar o desenvolvimento do projeto, é importante entender o conceito de Active Directory. O Active Directory, ou AD, é um serviço de diretório desenvolvido pela Microsoft, que permite o gerenciamento centralizado dos recursos de uma rede, como usuários, computadores, grupos e política de segurança. Em ambientes corporativos, ele facilita o controle de autenticação e autorização, permitindo que administradores gerenciem os acessos e recursos de forma organizada. Sua estrutura é baseada em domínios, que funcionam como unidades administrativas responsáveis por armazenar informações dos objetos da rede. Esses domínios são gerenciados pelos controladores de domínio, servidores responsáveis por autenticar usuários, aplicar políticas e manter as informações do diretório disponíveis para toda a infraestrutura. Além do gerenciamento centralizado, o Active Directory possui um mecanismo chamado replicação, que é o foco principal deste projeto. A replicação permite que as informações armazenadas em um controlador de domínio sejam sincronizadas automaticamente com outros controladores. Por exemplo, quando um usuário é criado ou uma senha é alterada em um servidor, essa atualização é enviada para os demais controladores, mantendo todas as bases de dados consistentes. Dessa forma, a replicação garante redundância, disponibilidade dos serviços e continuidade da infraestrutura caso um controlador apresente falhas. Para o gerenciamento do projeto, utilizamos a plataforma Asana, adotando a metodologia Kanban. A ferramenta permite organizar as tarefas em cartões, acompanhar o progresso das atividades e distribuir responsabilidades entre os integrantes da equipe. Cada cartão representava uma atividade específica e continha descrição, responsável e prazo de execução. O projeto foi dividido em 5 semanas principais. Na primeira semana, realizamos pesquisa, planejamento e documentação. Na segunda semana, preparamos o ambiente virtualizado. Na terceira semana, instalamos e configuramos o controlador de domínio principal. Na quarta semana, adicionamos o controlador secundário e configuramos a replicação. Na quinta semana, realizamos os testes e validações. Cada semana contou com uma distribuição de atividade diferente, visando evitar a sobrecarga e garantir maior organização. Nesta semana, por exemplo, podemos observar a divisão das tarefas entre os integrantes. Rian ficou responsável pela configuração da sincronização de horário, Lucas pelos testes de conectividade, enquanto as demais atividades relacionadas à preparação do ambiente virtualizado foram distribuídas entre Gabriel, Heloísa e eu. Com o uso do Asana, foi possível acompanhar os responsáveis por cada tarefa e monitorar o andamento das atividades ao longo do projeto. Para o ambiente, utilizamos o Oracle VirtualBox e criamos 2 máquinas virtuais com o Windows Server 2022. As máquinas foram denominadas DC01 e DC02, ambas com 4 GB de memória RAM, 2 núcleos de processamento, 50 GB de armazenamento e 2 adaptadores de rede. O adaptador Host-Only permitiu a comunicação isolada entre as máquinas virtuais, enquanto o NAT possibilitou o acesso à internet para atualizações e instalação dos recursos necessários. Após a instalação do sistema operacional, configuramos os endereços IP estáticos. A DC01 recebeu o endereço 192.168.100.1 e a DC02 recebeu o endereço 192.168.100.2. Também configuramos o DNS. A DC01 utilizou seu próprio serviço DNS, enquanto a DC02 utilizou o IP da DC01 como DNS preferencial e o DNS da DC01 como alternativo. Essa configuração permitiu a correta resolução de nomes e o funcionamento dos serviços do Active Directory. Além disso, realizamos a sincronização de horário utilizando o protocolo NTP, uma etapa essencial para o funcionamento correto da autenticação do domínio. Na terceira etapa, iniciamos a configuração da Active Directory no servidor DC01. Por meio do Server Manager, ferramenta de gerenciamento do Windows Server, utilizada para administrar funções e recursos do sistema, instalamos a função Active Directory Domain Service, preparando o servidor para atuar como controlador de domínio. Após a instalação, promovemos o servidor, criando o domínio laboratório.local. Durante esse processo, o serviço DNS foi integrado automaticamente ao Active Directory, permitindo a resolução de nomes e o funcionamento correto de domínio. Com o domínio criado no DC01, iniciamos a configuração da segunda máquina.
No servidor DC02 utilizamos o sconfig, uma ferramenta de configuração do Windows Server baseada em terminal para realizar as configurações iniciais e ingressar o servidor no domínio chamado laboratório.local, utilizando as credenciais administrativas. Após a entrada no domínio, instalamos o Active Directory Domain Service e promovemos o DC02 como controlador de domínio adicional. A partir disso, foi estabelecida a replicação intra-site, permitindo que os dois controladores mantivessem cópias sincronizadas do banco de dados do Active Directory. Entretanto, durante o desenvolvimento, encontramos um problema nos testes de conectividade entre as máquinas virtuais. Mesmo com as configurações de rede corretas, os servidores não conseguiam responder aos testes de ping. Após a análise, identificamos que o bloqueio estava relacionado ao Windows Defender Firewall, que impedia o recebimento das requisições ICMP, um protocolo de rede responsável por enviar mensagens de controle e diagnóstico. Para solucionar, acessamos as configurações avançadas do firewall e habilitamos a regra compartilhamento de arquivo impressora, solicitação de eco ICMPv4-in, permitindo a entrada das mensagens de teste. Após essa alteração, os servidores passaram a responder corretamente aos testes, confirmando a comunicação entre as máquinas. Para validar o funcionamento da replicação da Active Directory, realizamos uma sequência de testes para verificar a comunicação dos serviços, a sincronização dos objetos e a integridade dos controladores de domínio. Primeiramente, realizamos a verificação das portas utilizadas pelo Active Directory. Na análise, observamos as conexões em estado listening, indicando que os serviços estavam ativos e aguardando comunicação na rede. Entre as portas verificadas, destacamos a porta 53, utilizada pelo serviço DNS para resolução de nomes, a porta 88, utilizada pelo Kerberos no processo de autenticação, a porta 389, utilizada pelo LDAP para as consultas e gerenciamento dos objetos do diretório, além das portas RPC, essenciais para a comunicação entre os controladores e para o processo de replicação da Active Directory. Após confirmar que os serviços estavam disponíveis, realizamos um teste prático de sincronização. Utilizando o Active Directory Administrative Center, criamos um novo usuário no controlador principal, o DC01. Em seguida, acessamos o DC02 e verificamos se o usuário havia sido replicado automaticamente. A presença do objeto no segundo controlador confirmou que a replicação dos servidores estava funcionando corretamente. Também realizamos alterações nos atributos desse usuário, para verificar se as modificações feitas em um controlador eram propagadas para o outro, mantendo a consistência das informações do diretório. Por fim, utilizamos duas ferramentas de diagnóstico. O comando repadmin replace summary apresentou o resumo da replicação entre os controladores, confirmando que não havia falhas ou erros na sincronização. Também executamos o dcdiag, que realizou testes no serviço do domínio, validando aspectos como DNS, conectividade e autenticação, confirmando o funcionamento correto da infraestrutura. Com a implementação realizada, foi possível comprovar o funcionamento da replicação intra-site do Active Directory e compreender o papel dos controladores de domínio, DNS e ferramentas administrativas do Windows Server. O projeto demonstrou na prática os mecanismos de redundância e sincronização utilizados em ambientes corporativos. Obrigado pela atenção.